Meus queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero desde já, em nome da minha família, desejar um feliz ano novo, um 2020, cheio da graça de Deus na vida de todos vocês, de seus familiares. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. E que o meu desejo é que nas alegrias e dificuldades você esteja na presença de Deus em todo o ano de 2020 e assim até a eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite e neste ano e até a sua vinda, como foi cantado aqui, né? Até o dia que a igreja será arrebatada, tomada para Deus por toda a eternidade. Meus irmãos, quando chega final de ano, o último dia de ano, a gente sempre costuma refletir sobre o que nos aconteceu, né? Tanto o que passou, como também a perspectiva do nosso futuro. Eu sei que na vida de muitos irmãos aqui, na vida de muitos que estão aqui me ouvindo, hoje seja um dia de estar agradecendo a Deus por muitas bênçãos que conquistou durante este ano, por muitas coisas, muitas benesses que o Senhor proporcionou em sua vida, na vida dos seus familiares, enfim, é um momento de alegria e de gratidão. Mas talvez na vida de outros irmãos seja ainda momento de chorar, momento de dores, de luto, de sofrimento, e esses estão chorando na presença do Senhor. Não importa se é momento de alegria ou momento de dor, a verdade é que o nosso refúgio é Deus. E o desejo de um crente verdadeiro é estar na presença de Deus. Então, se você tem motivo para agradecer, louve a Deus por isso. Mas se chora aos pés do Senhor, espera nele, confia nele. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, que é um cântico fúnebre, é um cântico de dor, onde ele exalta a Deus, onde Deus é glorificado. Mas quem lê o livro de Lamentações vai ver que é um livro de choro e de dor. Mas no choro e na dor, o crente se aproxima de Deus. E isso é bom para a sua vida, e isso glorifica o Senhor. Deus é bondoso. Nunca se esqueça disso. Hoje eu gostaria de falar, pensando dentro dessa perspectiva, de que quando há uma virada de ano, muitas coisas nós podemos tirar como reflexão de tudo que aconteceu no nosso passado, né? Não só nesse ano que passou, mas na nossa trajetória de vida, como também vislumbramos uma nova perspectiva, novas esperanças, né? Novas mudanças que venham para melhor. É essa forma de nós encararmos sempre a virada de ano. Ninguém espera um ano novo pior ou ruim. Todos partem para uma nova, um ano de uma esperança renovada, com uma vida ainda melhor. Se foi alegre em 2019, que seja melhor ainda em 2020. Se foi tristeza em 2019, que essa tristeza seja mudada em alegria. Essa é a perspectiva de todos. Esse é o desejo que todos nós temos, né, quando há uma virada de ano. Esse é o desejo e a busca que nós fazemos. E por isso que nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: Jesus é a solução para o meu passado e a esperança para o meu futuro. Amém? Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 55, do versículo 1 ao 3. Que é exatamente essa oferta de graça de Deus que é nos dada gratuitamente, né? De maneira graciosa sobre todos nós, como o Senhor é bondoso para com aqueles que buscam a Ele. E é por isso que eu convido a todos a descansarem, a buscarem a Jesus e descansarem em Deus,
e apresentar a sua vida diante de Deus, sempre esperando que essa graça abundante de Deus esteja lhe socorrendo durante todos os dias que o Senhor te dá nesta vida. Diz a palavra do Senhor: a todos vós, o que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essa aliança perpétua prometida a Davi é o Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai bendito, nós te louvamos, Deus. Te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus e Senhor. E conosco, ó Pai, Tu estendestes Tua destra de misericórdia e graça, e fizeste uma aliança eterna, perpétua, através do Teu Filho Jesus Cristo. Pois nele, Senhor, meu Pai, a nova aliança foi estabelecida. E sabemos que o Senhor cuida de nós. E por isso, Deus, que o Senhor esteja assim, ó Pai, trabalhando em nossas vidas, para que tenhamos uma vida mais cheia de Ti, com mais alegria e satisfação no Senhor. Que o Senhor trabalhe em nosso meio poderosamente. E te rogo, ó Deus, que o Senhor nos visite nesta noite, falando aos nossos corações, quebrantando a nossa alma perante Ti e conduzindo a nossa mente de tal maneira que os nossos pensamentos se voltem constantemente ao Senhor. Que este ano de 2020, ó Deus, seja o ano em que o Teu nome seja glorificado através de nossas vidas, seja bendito eternamente, que nós Te honremos, ó Senhor. Nos ajuda nisso, ó Pai. Trabalhe em nosso ser, em nossa alma. Que a nossa alma bendiga o Teu santo nome. Assim nós Te oramos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Jesus é a solução para o nosso passado e a esperança para o nosso futuro. Meus irmãos, a nossa vida, ela conta a nossa história. A sua vida, a minha vida, cada um de nós temos uma história. E quando nós olhamos tudo o que vivemos até o dia de hoje, tem uma longa história para ser contada. Tudo o que vivemos no passado repercute em alguma medida no nosso presente. Em outras palavras, meus irmãos, tudo que somos é, na verdade, uma construção do que aconteceu durante todos esses anos até o dia de hoje. As alegrias e as tristezas, as perdas e as conquistas, os traumas, os contentamentos e confianças, além das pessoas com quem nos relacionamos e tantas outras coisas variáveis, conduziram e moldaram a nossa personalidade, a nossa persona, como diriam os romanos, no estágio em que estamos hoje. Você é o resultado da sua história de vida, com seus traumas, suas alegrias, suas decepções, enfim, com tudo o que foi construído ao longo do tempo, com os relacionamentos que você teve, enfim,
com toda a sua vida, ela trouxe para a sua vida toques, características que te moldam no dia de hoje. O que somos e o que temos vivido são, em certa medida, as colheitas do nosso passado. Nós colhemos hoje aquilo que plantamos ontem, no passado. Nós colhemos nos dias atuais. E é preciso entender, meus irmãos, que tudo que plantarmos hoje, em todos os aspectos da nossa vida, colheremos também no futuro. Se hoje nós colhemos o nosso passado, amanhã nós colheremos o nosso presente. E é por isso que nós devemos fazer uma reflexão sobre nossas vidas, sobre aquilo que aconteceu de bom, aquilo que construímos de bom e também aquilo que trouxemos de ruim, para nos livrarmos daquilo que foi ruim e não mais plantarmos ervas daninhas no nosso jardim e voltarmos a plantar aquilo que foi de bom, para também colhermos coisas melhores no futuro. É preciso entendermos que as decisões, sejam elas escolhas certas ou erradas, as determinações e tudo mais que possam afetar nossas vidas, que realizamos ou estamos para realizar, nos atingirá no futuro, seja no curto, no médio ou longo prazo. Acontecerá a colheita de tudo que plantarmos hoje. Portanto, meus irmãos, quando nós falamos em nosso título que Jesus é a solução para o nosso passado, é que Ele pode nos fazer vencer certos obstáculos que amarram nossas vidas, nos libertando e nos curando de prisões do passado, daquilo que fizemos de errado e que as consequências ainda estão sobre nós no dia de hoje. Ele nos dá uma nova chance e uma nova vida. E há muitas pessoas ainda hoje que carregam o fardo das coisas passadas. Há quem sofra por abusos sofridos, sofra por decisões erradas, há quem sofra por companhias que não foram boas influências, por relacionamentos conjugais desfeitos, por desavenças familiares, etc. Eu não sei o que o passado proporcionou na tua vida que ainda traz repercussão negativa sobre você hoje. Há pessoas também que trazem ódio e rancor em seu coração. Muitos vivem amargurados por coisas que aconteceram vários anos atrás. Alguns erraram bastante longe de Deus, mergulhados no pecado. Mas tudo isso não pode resistir ao poder do nosso Cristo e Senhor. Por isso eu te digo nesta noite, Jesus é a solução para todas essas pessoas que sofreram ou sofrem, que também se culpam por algo que aconteceu no passado. Jesus é aquele que perdoa tudo que você já tenha feito e que até hoje carrega essa culpa em seus ombros. E a palavra de Deus, ela diz que Deus perdoa de fato todas as nossas transgressões. É por isso que nós encontramos no texto da palavra de Deus a seguinte mensagem: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Reverberando esse salmo, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Jesus é a solução para o nosso
pecado cometido nos anos de outrora e que muitas vezes ainda nos sentimos culpados. E aí, meus queridos, eu gostaria de, pensando nesse tema e nesse título, falar em primeiro lugar exatamente isso que eu acabei de comentar. Jesus é o perdão para o seu pecado. Então não se culpe mais, mas diante de Cristo, coloque a sua culpa, a sua dor. Jesus te livra de toda a culpa. Não se martirize mais por isso. Se você ainda carrega a culpa do seu passado, por algo de errado que você fez e aquilo ainda te incomoda tanto, tire esse fardo dos seus ombros. Descanse em Deus. Como diz uma certa canção, o seu perdão é completo. O perdão de Deus é completo. E Ele sara a minha alma. Deus te perdoou completamente quando você confessou a Cristo. E se não confessou ainda, se confessar ao Senhor, Ele te perdoa por todas as tuas faltas. Em Colossenses nos é dito: e quando vós estavas mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O perdão de Deus é completo, saiba disso. Não carregue culpa alguma do seu passado. Você não precisa mais viver com remorso. O remorso é apenas para os traidores, como Judas, né? Mas para aqueles que confessam como Pedro, não. O perdão de Deus é completo. É completo. Nenhuma culpa mais devemos carregar. O Senhor carregou tudo e cravou na cruz, como relata o apóstolo Paulo. A segunda coisa, meus irmãos, que eu gostaria de trazer, dentro dessa perspectiva de que Jesus é a solução para o nosso passado, é que Jesus é a solução para a sua amargura, para o seu rancor, para a mágoa que você carrega em seu coração. Ele nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a perdoar. O perdão é uma reconciliação ensinada na palavra de Deus. É uma recomendação bíblica. É por isso que as Escrituras nos dizem: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão, além de absorver o outro, ele cura a nossa alma da amargura e do ódio. A amargura e o ódio só faz mal a você mesmo. E Jesus te chama a se libertar disso, desse mal que você carrega no seu coração. Que nem vai fazer bem ao próximo, ao outro, a que te magoou, mas também que não faz bem a você, que carrega isso em seu coração. Perdoe, libere o perdão. E Deus vai te ajudar nisso, a fazer isso. Eu tenho certeza que se você pedir para que Deus te ajude nisso, você vai ver que Ele vai curar o seu coração, a sua alma. E você vai se sentir mais leve. Perdoar aqueles que te ofenderam, aqueles que te fizeram mal, aqueles que te causaram dor. Não guarde a amargura em seu coração. Jesus, Ele nos deu o seu exemplo de perdão, mostrando amor aos inimigos de Deus. A eu e a você, inimigos de Deus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Na oração modelo,
ele nos ensina que assim como nós precisamos de perdão, devemos também perdoar. E como eu disse, meus irmãos, o perdão é bom para todo mundo. É bom para quem te ofendeu e é bom para você mesmo. Libere perdão. Essa é uma noite de você refletir e olhar para trás. Eu não quero carregar nesse ano de 2020 nenhum rancor, nenhuma mágoa. Isso tem que ficar para trás. Eu quero uma nova vida, uma vida mais leve, mais alegre, sem nenhum mal no meu coração. O rancor e o ódio é um mal que atrapalha a tua própria vida. Mas, meus irmãos, Jesus é a solução para o nosso passado, porque Jesus pode mudar nossa mente e nosso coração. Pegando isso que eu acabei de falar, lance sobre ele todo o fardo do seu passado, seja trauma, seja alguma coisa que até hoje te perturba, um trauma passado, seja os rancores que eu acabei de falar, sejam dores. Eu não sei o que até hoje te incomoda, algo do teu passado, mas lance sobre Jesus, coloque aos seus pés tudo isso, e seja totalmente liberto em Jesus, porque Ele chama todos os que estão sobrecarregados a encontrar alívio nele. Isso é uma promessa de Deus. Todos vós sobrecarregados, vinde a mim. E Ele chama a Ele para lhe dar alívio. Revista-se do jugo de Jesus, que é suave e leve. E encontre descanso para a sua alma. E aqui, descanso para a sua alma é exatamente esse espírito humano. Em todos os sentidos. Parte espiritual, física e mental. É você estar de bem consigo mesmo, de bem com o próximo e de bem com Deus. Tem alívio melhor do que isso? Tem descanso melhor para a alma? Não. Então, meus queridos irmãos, Deus nos chama a mudar a nossa mente e o nosso coração, a tal medida lançando sobre Cristo tudo aquilo que nos perturba e pedindo a Ele que haja uma mudança completa em nós, tirando aquilo que está de ruim em nosso coração, mudando a nossa predisposição, mudando a nossa mente, para que tenhamos plena paz, pleno gozo, plena satisfação em Deus e na nossa vida aqui com os homens. Mas, meus queridos, Deus não só trata com o nosso passado, Ele também é a esperança para o nosso futuro, e quando nós estamos numa virada de ano, nós também pensamos no daqui para frente, porque nós olhamos para trás e vemos tudo o que nos aconteceu, mas olhamos para frente e Jesus é a esperança de um futuro glorioso, de um futuro melhor, de algo bom. Com Jesus, certamente os teus dias serão melhores. Jesus é a esperança de um futuro glorioso. E Ele é certamente algo melhor, porque Ele nos levará a caminhar mais perto de Deus. E caminhando mais perto de Deus, nós saberemos lidar com os sofrimentos da vida, com as dificuldades que a vida nos apresenta. Meus irmãos, nós sabemos que muitas coisas boas acontecem conosco em vida, mas também muitas coisas ruins. E como nós lidamos com essas situações é que faz toda a diferença para uma vida melhor. E há pessoas que, diante das mesmas circunstâncias e dificuldades, reagem diferentes. Porque a maneira de enxergar e enfrentar certas circunstâncias fazem toda a diferença. E com Deus concerto, debaixo da bênção e da orientação divina,
tudo será melhor, mesmo em meio a temporais. Caminhando mais perto de Deus e saberá lidar com os seus sofrimentos. Você também se livrará das más companhias, porque Deus te orientará sobre o laço do passarinheiro, que pode te levar a muitos abismos, como o abismo da traição, o abismo do crime, o abismo das drogas e etc. Com Deus guiando a sua vida, você terá um caminho mais tranquilo e construirá um futuro melhor. Não tenho dúvida disso. E é por isso que devemos buscar em Deus a orientação e o melhor para o nosso futuro. Jesus é a esperança de uma vida verdadeiramente feliz, do homem e da mulher bem-aventurados. Diz o Salmo 65, versículo 4: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. E no Salmo 89, 15, ele diz: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre, andará, ó Senhor, na luz da tua face. A presença de Deus, meus irmãos, é isso que fará o homem verdadeiramente feliz. É a presença de Deus. A alegria do crente, ela provém do Espírito Santo, que transcende as coisas materiais e as dificuldades terrenas. Ela não se baseia em comida e bebida, isto é, nas coisas materiais, mas na justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como está escrito. É por isso que encontramos pessoas crentes, que humanamente falando, não poderiam estar felizes, mas elas irradiam felicidade. E você cria uma interrogação bem grande: como é que essa pessoa é feliz desse jeito, se a vida dela parece uma desgraça total? Para você, mas ela está cheia do Espírito de Deus. Ela é feliz com Jesus, ela tem prazer em Deus, ela vê o cuidado de Deus nas suas dificuldades, ela vê Deus agindo em pequenas e grandes coisas para a sua vida. É por isso que tem muita gente que, falando de coisas materiais, por exemplo, não agradece porque tem um carrinho usado, já outros dão um pulo de alegria porque tem uma bicicletazinha, não é? Porque a alegria dele não está nas coisas. Para ele uma bicicleta ou um carro não faz diferença. O que faz diferença na vida dele é estar na presença de Deus. E Deus o alegra em tudo. Em tudo. Quando ele abre o armário não tem nada, aí de repente chegou um pacotezinho de fubá doado por um irmão, ele dá glória a Deus, aleluia, e pula. Enquanto outros olham para o armário e diz: faltou um biscoito, aí começa a resmungar e falar, como se não está faltando nada, só porque faltou um biscoitinho no final do mês, aí não vai estar feliz nunca. A felicidade do crente é ele estar cheio do Espírito, é estar na presença de Deus. Isso faz total diferença nas nossas vidas. Cheios do Espírito de Deus. Jesus é aquele que faz o homem feliz. Só Jesus pode trazer felicidade ao teu coração. As coisas que passam, elas te alegram momentaneamente, mas passam, aí depois vem as angústias e as depressões da vida. Se não fosse assim, muitas pessoas que têm tudo materialmente falando, não entravam em depressão, não ficavam infelizes, porque na verdade, meus irmãos, só Deus preenche a nossa alma. Só Deus preenche o nosso ser. E é por isso que eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é a esperança de uma vida verdadeiramente feliz. Nele, se satisfaça em Jesus. Tenha prazer em Deus, em servir a Deus, em estar na presença de Deus. Busque a Deus e você terá uma vida feliz.
Mas não só por um pequeno momento ou por essa vida. Jesus é a esperança de vida eterna. E é por isso que a Escritura diz: o justo, até na morte, tem esperança. Veja, meus irmãos, o justo, até na morte, tem esperança. Está lá em Provérbios 14:32. Qual será a tua esperança no dia da tua morte? Qual será? Os teus bens? O teu conhecimento? Os teus amigos? A tua família aqui? São eles a tua esperança no dia da tua morte? Quem estará lá para te socorrer do juízo divino? Quem? Deus julgará toda a alma, todo ser vivente. E Cristo é a esperança de vida eterna. Não serão teus amigos, não serão teus bens, tuas conquistas. O que ou quem te salvará no dia da prestação de contas? Meus irmãos, só há um que poderá nos garantir a vida na morte. Só há um que nos dá vida na morte. E é Jesus, o Filho de Deus, Salvador. Jesus, Filho de Deus, Salvador. Ele nos garante as benesses do céu. Ele nos garante vida eterna. A esperança que nos está reservada nos céus, como nos disse o apóstolo Paulo, nos revelada por meio da palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E diante dessas verdades, meus irmãos, eu quero encerrar aqui, que o meu tempo já se foi. Diante dessas verdades, Jesus é a solução para o meu passado e a esperança para o meu futuro. Eu gostaria de dizer que Jesus, diante dessa situação de que Ele é a solução para o meu passado e a esperança para o meu futuro, é preciso recebê-lo de todo o coração. É preciso um ato de fé, sem receio, com total desprendimento. Se desprender de tudo aquilo que nos impede a servir a Deus, a estar na presença de Deus. Lance sobre Ele tudo aquilo que angustia teu coração, todo o sentimento de culpa, de dúvida, de peso que sobrecarrega a tua vida. Como eu já disse aqui, Deus te perdoa e Deus te fará superar. Deus te acolhe e te leva em seus braços de amor. A nossa esperança não é a simples virada de ano, pois amanhã será como um dia qualquer. É preciso uma mudança de mente e coração, uma mudança de atitude e vida, para que tudo daqui para frente aconteçam de uma maneira diferente do passado. Essa mudança só será bem-sucedida com Jesus em sua vida, reinando de forma plena. Se você tem algum voto a fazer nesse momento de virada de ano, que o voto seja de buscar uma plena comunhão com Deus. Porque através de uma plena comunhão com Deus, em Jesus Cristo, você terá resolvido o seu passado e terá um futuro brilhante pela frente. Que Deus nos abençoe. Que você tenha um ano novo feliz na presença de Deus, em nome de Jesus.